A explosão de Pentecostes. Então os levou até Betânia, e, levantando as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Eles, tendo-o adorado, voltaram para Jerusalém com grande gozo, estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Lucas, 50:53. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um ruído como de vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados e lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram, para repousar sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Queira o leitor ter a bondade de consultar o Novo Testamento e ler todo o capítulo, que deixamos de transcrever devido à sua extensão. Atos dos Apóstolos, 2. Tendo Jesus conduzido seus discípulos para Betânia, abençoou-os e deles se separou. Narra o evangelista Lucas que, depois de terem os apóstolos prestado ao divino Nazareno o culto de gratidão pelo muito amor que o Mestre lhes votará, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria e constantemente se achavam no templo louvando e bendizendo a Deus. Preparavam-se certamente os discípulos do Redivivo para receberem o poder do alto, poder que lhes havia sido prometido, para o desempenho de sua missão. De modo que, concentrados pelo espírito de oração e meditação nas coisas divinas, tornaram-se aptos para assimilarem o Espírito em suas mais portentosas manifestações. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, todos estavam concordemente reunidos, quando, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que se achavam. E por eles foram vistas como que línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém habitavam judeus e varões religiosos de todas as nações. Correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros: não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua? O dom das línguas, o dom de curar, o dom das maravilhas, o dom da ciência, todas as graças tinham sido dispensadas aos continuadores da missão de Jesus, eram eles os intermediários, médios, dos Espíritos santificados, para que a doutrina fosse a todos transmitida. A sessão realizada no cenáculo foi assistida por partos, medos, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, e partes da Líbia junto de Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como cretenses, árabes, todos ouviram e observaram as maravilhas do invisível. Mas, uma assembleia pública composta de homens de diferentes condições e moral e idade, não pode ter opinião uníssona. Daí o fato de uns atribuírem os fenômenos à embriaguez dos apóstolos, outros não tomavam a sério os fatos e blasonavam. Foi nessa ocasião que o apóstolo Pedro levantou-se e esclareceu: estes homens não estão embriagados, mas é o que foi dito por Joel: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, com o batismo do Espírito, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E assim realizou-se, sob a direção suprema de Jesus, a sessão para o desenvolvimento dos médiuns, que deveriam transmitir a seus irmãos da terra, a palavra do céu. Pentecostes foi a palavra que escolheram para exprimir tão notável acontecimento. Deriva do grego Pentecostés, significa 50, ou seja, 50 dias. De 2 Pentecostes nos fala a história,
Pentecostes dos judeus e Pentecostes dos cristãos. O primeiro é uma glorificação do Antigo Testamento, o segundo, do Testamento Novo. A festa judaica de Pentecostes era celebrada para relembrar o dia em que Moisés receberá as tábuas da lei, os mandamentos do Sinai. A recepção do Decálogo efetuou-se justamente 50 dias depois dos israelitas comerem o Cordeiro Pascual, já libertados da escravidão do Egito. A festa cristã de Pentecostes é celebrada 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Que coincidente relação parece existir entre uma e outra festa? Os judeus festejavam a sua libertação do jugo de Faraó e dos egípcios. Os cristãos festejavam a sua libertação do jugo das trevas da morte pelas aparições de Jesus Cristo e o concurso de seus prepostos do mundo espiritual. Além disso, outra coisa admirável se observa entre o Pentecostes cristão e o do Antigo Testamento. Um e outro celebram a promulgação da lei divina. 50 dias depois do maravilhoso livramento do povo judeu, Deus dá a sua lei a Moisés, no Monte Sinai. E 50 dias depois da mais pujante prova de vida eterna, que o maior de todos os espíritos dá à humanidade para o seu livramento dos grilhões da morte, desce o Espírito Santo sobre os discípulos do Nazareno, e, sobre a pedra fundamental da revelação, ergue a Igreja viva que deveria transmitir à terra os ensinos do céu.